O Facebook é fascinante. Eu vou olhar uma foto por curiosidade antiga e de repente começo a remexer em outras. E vou cavando nesse álbum digital e fico parado ali, tomado por 5 horas. Eu fico pensando, o que eu sentia naquela época, o que eu queria, se eu conseguia aquilo que queria, se eu tomei o caminho certo, se eu tomei o caminho errado, e se o caminho errado foi bom, porque tem caminhos errados ótimos. Não tem como avançar sem antes organizar o passado, arrumar o passado, caprichar com o passado, para que o passado não passe, fique. Quais os conhecimentos humanos mais importantes aprendidos em 2014? Isso prova que a máquina tem nostalgia, ela tem saudade, ela também está querendo saber o que aconteceu de mais importante na sua vida. Ela tem alma, então. Quem tem saudade tem alma. E você pode visitar a alma da máquina e saber curiosidades dela. tvgazeta.com.br/a-máquina ou no Facebook A Máquina na Web ou no Twitter A Máquina na Web. Não tem escapatória. A alma da máquina quer ser povoada. Bem-vindo à máquina! E que tal fazer uma seleção dos nossos melhores momentos? Para dançar com os olhos, máquina. Para se emocionar. Escolher teus melhores entrevistados. Escolher tuas melhores vítimas. Aquelas pessoas capturadas que demonstraram inteligência, atitude, loucura, sagacidade, que conseguiram te deixar um conhecimento humano, um conhecimento valioso, que te deixou assim um pouco mais brilhante, um pouco mais ousada, mais madura. Tem que escolher. Até porque o telespectador vai pensar, escolheu errado, escolheu certo. Ah, esqueceu aquele entrevistado, aquele que eu adorei. Sim, máquina. Toda escolha acaba sendo uma oposição. Eu fiquei muito excitado no ano passado. Muito. Nem sabe. Não tô me sentindo bem, o que tá acontecendo aqui? É você, mano? Eu? Não são gases. Sério, não tô me sentindo bem. What the fuck is happening here? O que tá acontecendo? Será que eu vou ser abduzido? Uau! Que isso? Que baixaria! Piorou? Rafael Cortez, o que tu tá fazendo aqui sem camisa? Rafael Cortez. Carpinejar, o que é isso? Que é isso? É o que te pergunto? Eu tô na intimidade da minha vida. Quer dizer, é brincadeira, né? Sei não, lá. tu tava lá... Ah, não, é desse lado. É assim que é o sexo pra você? Assim ou assim? Não, pra mim é suave. Tem muita gente, cara, que sexo é um tabu pesado. É assim. Mesmo você não gostando da pessoa, sabe? Mesmo você sendo só sexo. Pô, é muito difícil. Sexo é um tabu. Gente, pelo amor de Deus. Você falar sobre... Eu não sei que temas a gente pode falar aqui, mas... Pode falar. Tudo? Tudo. Tá bom. Não, é sério, porque assim...
É um tabu você falar sobre sexo anal, é um tabu você falar sobre masturbação feminina, é um tabu você falar sobre sexo com mais de uma pessoa. Parece que assim, se você fez isso, nossa, você, meu Deus, você é uma loucona, sabe? Ou então, tipo assim, Você já fez sexo com mais de uma pessoa? Não vem ao caso. Todo domingo, quando eu chego em casa depois do jogo, eu tomo 2, 3 taças de vinho, relaxo, dou uma bela descansada, talvez até uma cochilada. Aí, como eu estou em lua de mel ainda, eu transo de noite, mesmo no domingo ou de madrugada, quando é jogo na quarta-feira. Viu, máquina? Entendeu? Essa tua dormidinha é um Viagra, né? Não, é um descanso. Não, porque tu descansa. Ah, sim, no sentido de reforço, ficar disposto. É um Viagra, e pela minha idade, de vez em quando eu tomo. Não Viagra, eu tomo um outro comprimido que é o Cialis. E funciona maravilhosamente bem. Eu estou em forma com a ajuda Deixa até a língua dura, né? Com a ajuda do comprimido, eu estou numa forma exuberante. Eu posso dizer isso para todo mundo, já disse para os meus filhos, eu tenho um neto que fez 18 anos agora, eu falo para essas pessoas quando eu converso, não existe nenhum sacrifício no mundo tão grande quanto você se privar de uma vida sexual. As pessoas pensam que isso é banal, não é não. Isso aí gera um comportamento inteiramente anormal no seu organismo e na sua cabeça. Eu posso garantir isso. Essa falta dessa coisa sexual, do carinho, talvez até o carinho mais do que o sexo, o abraço, o beijo. Ficar de conchinha. Isso acaba com você. Tanto que quando eu comecei a namorar a Rose, eu tive dificuldades. Mas já estava arisco. Estava arisco e com medo. E sexualmente inteiramente despreparado. E teve seus momentos de tristeza, de luto, de medo. Aqueles instantes que a gente não sabe bem o que fazer da vida, fica em dúvida. Vamos relembrar as cenas mais melancólicas, os encontros mais desesperados? Tu pensa a tua morte como? Feita por mim, né? Eu acho que o destino está nas minhas mãos. Eu moro num prédio muito alto em Nova York e eu sei que eu caio no cimento, lá é concreto embaixo. Não tem erro. Não tem erro. Então, tu já definiu que a tua morte vai ser um suicídio? Será. Em Nova York? De onde eu sou e onde eu moro. Eu poderia também me enforcar hoje à noite no hotel, aqui em São Paulo, mas... Dependendo do hotel? Não. Tu não consegue rir disso? A morte pra ti... Não, eu não consigo rir da morte. É incrível, mas eu não consigo, não. É o único momento que tu realmente fica grave. Porque a gente é criado com a ideia de que vai acontecer, né? E são dados exemplos inúmeros pra gente durante a vida de que isso vai acontecer, mas eu não me acostumei até hoje. Porque eu sou casada há 12 anos e meu marido ficou entre a vida e a morte. Ficou doentaço, ficou 17 dias internado e durante uns 3 dias a gente não sabia se ele ia viver. Foi do nada, assim, tum, né? Então ali foi muito grave, porque tem meu filho, né? Então eu pensava como é que ia ser aquilo para mim. E ali mudou muita coisa. E foi exatamente no mês que eu fiz 50 anos que tudo isso aconteceu. Então fiz 50 anos, que já me deu uma liberdade, vi a morte muito de perto. E eu vi como aquela vida que eu tenho, essa vida que eu tenho, como eu preciso dela, sabe? Para eu enlouquecer. Porque, na verdade, como eu sou muito desequilibrada, sou uma pessoa muito desequilibrada, sempre fui muito angustiada, né? Eu preciso de uma estabilidade, entendeu? Eu preciso de uma casa com cachorro, com gato. Porque senão eu acho que eu enlouqueço de verdade. Então ali é como se aquilo tudo fosse acabar, ficou muito ruim para mim. Foi um momento terrível para mim. E como tudo acabou, quer dizer, deu certo, sabe? Eu voltei, decidi, por exemplo, trabalhar. Eu tive uma decisão em janeiro que ainda não, eu estou quase conseguindo, quer dizer, janeiro foi ontem, né? Mas eu decidi que eu quero trabalhar basicamente com tecnologia social. Eu quero usar minha capacidade intelectual para produzir inovação social,
que é maneiras de diminuir a pobreza, maneiras de melhorar a educação, que eu já trabalho bastante com isso, mas com inovação, sabe? Não é só com inteligência, não. É com criatividade, com novas tecnologias, acionando pessoas legais. Então, enfim, eu ainda não processei tudo que me aconteceu em janeiro, sabe? Ausência enorme e recente da minha vida. Meu pai e minha irmã que faleceram. Já tem... Meu pai com 6 anos... Tem 6 anos que meu pai faleceu e minha irmã tem 5. Ou seja, um atrás do outro. Mas a tua irmã é muito mais velha? O que aconteceu? A minha irmã, cara, com 33 anos. Olha que louco. Eu tô com 34, mas a minha irmã estaria mais velha, né? Um aneurisma, tomando banho, acredita? Pá! Morreu. E eu gravando Zorra, na época eu tava começando no Zorra Total. E quando eu saí do Zorra tinha, sei lá, 100 ligações perdidas. Falei, puta merda, o que que houve? Liguei, estavam só me enrolando, minha irmã tinha passado mal, tinha ido pro hospital, mas ela já estava morta. Sendo que 9 meses antes eu tinha perdido meu pai. Muito louco. Como é isso de não poder se despedir? O que tu faz depois? Tu começa a se despedir um pouco por dia? Aos poucos, cara. Eu acho que talvez a morte do meu pai, eu consegui me despedir porque eu fui... Meu pai foi passar férias no Ceará, visitar a família, tinha acabado de se aposentar, ficou meio deprê com a aposentadoria, que meu pai também é workaholic pra caramba. Então ele parou de trabalhar. Sabe quando o cara trabalha muito e não sabe o que fazer mais? Não sabe ficar em casa? Então ele ficou meio deprê. Quem trabalha muito já não sabe o que fazer quando trabalha muito. Mas não é que tu tem uma folga e tu não sabe o que fazer. Você não sabe, você fica meio, né, na ansiedade de ficar em casa. E ele foi passar, sei lá, 15 dias no Ceará com a família. Daqui a pouco meu pai liga, ih, tô com um resfriado aqui. Falei, toma um negócio aí, pai, beleza, tudo certo. 5 dias depois, tu falou, tô com toma uma cachaça com mel. Toma uma cachaça, alguma coisa, vai tomar um porre. 10 dias depois, teu pai tá com pneumonia no hospital. Falei, putz, teu pai tá com não sei o que no esôfago. Falei, que porra é essa? Do nada, assim, sabe? Peguei um voo, fui pra lá. Cheguei lá, não reconheci meu pai já na cama do hospital. Ali eu já falei, tô perdendo meu pai. Não é menos duro despedir ou não despedir, mas da minha irmã, primeiro que eu já tinha sofrido esse baque do meu pai, da minha irmã não tive oportunidade. Minha irmã tava bem, em casa, do tipo, tchau, Jaqueline, o nome dela, tchau, Jaque, tô indo gravar, tal, até mais tarde. E aí quando eu volto, minha irmã não tá mais, é muito louco. Mas aí depois que você passa por isso, Fabrício, tu cria, meu irmão, uma casca para qualquer parada. Qualquer coisa, não tenho medo de nada. Esse meu avô, baiano cansado, morreu assim, comigo. E no dia que ele sabia que ele ia morrer e continuou dando ordens lá no hospital. Esse remédio é uma porcaria. E o filho dele, o mais velho, é dono do hospital que ele estava, o tio Vadim. Este remédio não está bom. Vai lá na minha casa e na terceira gaveta tem um comprimido, traz lá para mim. Ele estava se automedicando de dentro do hospital do filho dele, você entendeu? Aí as pessoas ficaram um pouco sei lá, com medo talvez, de estar com ele no último momento. E eu era muito pequeno, assim, eu era jovem, e fui com ele até o último, tentando fazer exames. Sabe aquela coisa, quando o cara está morrendo, os caras ainda querem fazer mais um exame? E aí eu fui com ele para aquele quarto gelado, fazer um exame, e ele se foi assim na minha frente, e eu fiquei muito... Como que eu poderia dizer? Tranquilo. Tu teve tranquilidade? Tive assim um momento de intimidade, né? Porque a morte talvez seja a coisa mais íntima que pode acontecer para alguém, né? Está gostando da escolha dos melhores momentos? Emocionante, né? A máquina está se humanizando mesmo. Já consegue gemer, já consegue chorar. Eu acho que está vivendo todas as emoções. Será que ela escolheu outros momentos? E quais são? E por quê? Por que aquela frase, bendita frase, tocou tanto o coração da máquina? Porque ela tem coração. O nascimento do teu filho coincidiu com a tua vontade de desistir da televisão? Não, então, minha vontade não foi de desistir da televisão. Eu tive essa vontade quando eu tinha 16 anos de idade, que eu fiz Malhação, e eu me assustei muito com esse lugar que eu fui alçada. Eu me assustei muito e eu quis desistir dessa história toda, porque eu não queria fama.
E o nascimento do meu filho, ele veio junto com um questionamento muito grande meu de por que eu tenho que ser uma celebridade porque eu sou uma atriz. Bom questionamento. E aí, então, eu parei, eu não quis sair da televisão, eu só parei de ser conivente. Da TV. Porque parece que se você aparece na TV Globo, você é uma celebridade. E eu queria entender isso, tipo, porque eu não me considero uma celebridade. Eu não ajo como tal. Então, eu não queria ser colocada como tal também. E tem muita coisa sobre esse culto à celebridade que eu não concordo, que eu acho maléfico para a sociedade. Tu quis resguardar a tua família, foi uma espécie de proteção materna tua? Uma proteção pessoal minha, que de uma parte defasada também que estava, porque eu entrei com 16 anos, até os meus 26 eu não parei de trabalhar, então eu não tinha mais vida pessoal. É a máquina. Não tinha vida pessoal, meus namorados sofriam com isso, eu não falava com as minhas amigas direito, não via minha família. E aí, de repente, eu olhei e falei, gente, tem um buraco em mim, cadê esse preenchimento? E eu falei, calma, preciso cuidar disso, eu já queria ter filho há bastante tempo, assim, desde os meus 22 eu queria ter filho, então eu queria construir, queria ter minha casa, construir o meu lado pessoal. Então foi uma crise que aconteceu aos 26 anos. Foi um chamado. Foi um chamado. A gente teve uma situação que foi, pra mim, eu acho que foi mais complicada de lidar, que foi quando a gente foi pra Belém. Eu acho que era porque era muito distante, sabe, das grandes capitais, assim, daqui, que a gente foi pra competição e não dava nem pra cruzar a rua. As pessoas ficaram num estado de euforia muito grande, de ter que entrar na van e não poder sentar no banco da van, ter que deitar no chão pra não ser visto. Uau! Mas ninguém quis arrancar teu cabelo? Já, as pessoas puxam pelo cabelo, dependendo... Tiraram o portão do hotel, do lugar. Foi bem... Mas não só lá aconteceu em outros lugares também, outras situações. E quem que fazia, de puxar cabelo, de larga a mão da minha chapinha, larga! Não, às vezes, eu acho que as pessoas elas ficam no estado de euforia, pelo que a gente falou, o Brasil ainda é muito carente por ídolos. Né? Então, quando as pessoas elas têm esse contato, assim, elas não... Parece que tu não é de verdade, assim, é muito esquisito, é muito estranho, assim, sabe? Ver, às vezes, a reação das pessoas. A gente não tem noção, às vezes, de como um resultado faz na vida das pessoas, sabe? A representação que vai dar isso na vida das pessoas, assim. E aí faz as pessoas, às vezes, terem essas situações, assim. O sucesso para mim nunca representou que eu fosse o máximo, que eu fosse incrível, que eu fosse melhor, de maneira alguma. Quando eu fazia cinema, por exemplo, ninguém me reconhecia na rua e eu me sentia uma artista, eu me sentia realmente uma artista. Poucas pessoas vinham para mim e falavam, eu vi você em Herêndira, eu vi você na Ópera do Malandro, que incrível trabalho, tal e tal, e eu me sentia tal. Quando você entra na televisão, você tem aquela popularidade que, na verdade, você vira meio, enfim, você não sabe quem realmente admira você ou quem não te admira, né? Depois vai vindo, você vai sentindo. Mas é diferente. Então você faz uma vamp e fica popular demais. Eu me lembro que era uma loucura, eu não podia sair na rua, eu não podia fazer nada. E eu me assustava, eu falava assim, gente, eu me sentia a própria Xuxa Dark, né? Era totalmente... Eu estou vendo uma seleção dos melhores momentos do melhor das pessoas. Mas e o pior das pessoas? Sim, máquina, tu quer se humanizar, tu vai pensar que tu não vai dar inveja, ciúme, avareza. Vai sim! E o preconceito? E o preconceito que cada um tem? Onde fica a máquina? Faz uma retrospectiva disso. Seja engajada, por favor. Já teve algum constrangimento racial? Já tive vários. Um exemplo, o que mais doeu? O que mais doeu foi assim, foi uma surpresa, na verdade. Depois eu conto um engraçado. Mas o que mais doeu foi um que rolou. Eu estava saindo de um show que a gente dava no Teatro Ipanema e estava indo pegar o meu carro na Praça Nossa Senhora da Paz. Encontrei a mãe do Beto Silva, que tinha acabado de sair do palco comigo.
encontrei com ela e ela falou, ah, gostou do show? Gostei do show, adorei o show, não sei o quê. Eu falei, que ótimo que você veio, nós conversando. Quando eu saí de perto dela, veio um policial e falou assim, agora devolve o que tu pegou dela, negão. Eu falei, não, eu não peguei nada dela, não. Eu conheço ela. Como é que tu conhece? Tu conhece ela de onde, negão? Eu falei, pô, não, conheço, ela é mãe do teu amigo. Que mãe de amigo, cacete? Vamos mostrando aí, o que é? Foi relógio, foi a bolsa, o que foi? Eu falei, cara, não tem nada. Ainda pegou a minha mochila para olhar, não sei o que. Aí nisso ela voltou e aí falou, não tem nada, eu conheço realmente o Hélio, não sei o que e tal. Aí o cara dispensou assim meio a contragosto, né? Bah, a situação, cara, eu tinha acabado de fazer um show, né? E nem a TV te protegia? Não, mas ainda não tinha TV. Não tinha TV. Mas aí a TV vem o caso pós-TV. Que eu tava num carro, tal, aí parei aí tinha uma blitz. Geralmente blitz eu já ia encostando, né? Aí mais de longe o cara, pode encostar. Aí quando ele viu assim, falou assim, ô negão, tu não acha que tá muito preto para dirigir esse carrão, não? Aí eu não sabia, cara, se eu mudava de carro, eu mudava de cor, né? Aquela situação ali e tal. Aí quando ele foi chegando para falar, pô, é o De La Penha. Pô, eu sou De La Penha. Eu falei, tudo... Não, pô, seu De La Penha, pô, desculpa, pô, foi mal. Eu falei, não, tudo bem. Falou, não, pô, foi mal, pô, eu faltei com respeito ao senhor. Eu falei, não, tá tudo certo. Falei, não, que eu disse que o senhor era preto, né? Eu falei, mas eu sou preto. Não, o senhor não é preto. Eu falei, não, como? Eu sou preto. Não, o senhor não é preto, pelo menos, você me desculpe. Mas como é que eu não sou preto? Pô, o senhor é da Globo, né? Então é isso, cara. Tu vira artista e deixa de ser um pouco preto. Né? Eu estive para estrear um programa e na hora H do programa acontecer, alguém citou na mesa pensante, na mesa redonda, que não era de bom tom ter uma apresentadora com a minha condição, com o meu estigma de transexual, apresentando um programa daquele. Aonde isso? No SBT. E tu não sabe quem foi? Não sei quem foi. Até hoje não sei e vou morrer sem saber. Chegou um momento que até desisti de saber também. Então o preconceito te tirou várias portas. Mas você não pode falar que é o preconceito de uma instituição, é o preconceito de uma pessoa. Como você não pode falar mal da igreja porque tem um padre que é pedófilo. Não. Então tem gente, como eu falei, tem gente na vida que é mal comida, Fabrício. Só isso? Tem gente que é mal comida, então faz o sistema parecer chato. Por exemplo, você deixa de comprar o apartamento dos teus sonhos, porque chega na porta de um prédio e vê, por favor, esse apartamento tem a placa, já vendeu? O cara pode estar mal com a vida, mal pago, infeliz, falar, já vendeu, porque não foi com a tua cara. Então você não pode acusar o condomínio porque um funcionário é mal comido. A tua sexualidade, por exemplo, tu descobriria a tua sexualidade estando no teu estado natal? Não, eu descobriria, eu já estava em processo de descoberta. Agora, a aceitação disso dentro da família, a gente vive num país homofóbico demais, né? Então, aceitar que o filho tivesse desejo por homens, aceitar que existem outras formas de família, compreender esse ambiente de uma forma mais saudável quanto às diferenças. Sim. Isso eu precisei me distanciar, porque isso dentro da minha família, não só da minha, mas dentro, eu acredito, da maioria das famílias desse país, as coisas se dão dessa maneira. E tu voltou para a família e a família te aceitou depois que tu se aceitou ou foi difícil ainda? Eu acho que é difícil ainda. Então a tua família ainda não te aceitou? Não, aceita, claro. Minha família aceita, até porque... Não, minha família é muito legal, entendeu? Eu também não estou falando de uma coisa como se houvesse uma repressão muito grande, exagerada, como eu sei que existe também muito por aí. Não, minha família nesse sentido é mais leve. Mas é uma batalha diária, assim, as pessoas... Às vezes eu tô, sei lá, no ambiente com os meus amigos, numa balada, e aí chega uma pessoa me tratando de um jeito rude, sabe? A abordagem às vezes é rude. Eu passo por algumas situações, às vezes, que são um pouco chatas. Então, assim, eu acho que é vestir uma armadura diária e saber que, às vezes, eu vou escutar coisas mesmo. Eu acho que só a prostituta é que sabe mesmo, na pele, sentir o preconceito que o homem tem com a mulher. Eu acho que essa coisa do objeto, né? Eu falo muito assim, eu não me sinto objeto, né? Da maioria dos meus clientes, eu não vejo dessa forma.
Mas tem muita gente, muito homem que me trata como objeto, né? Principalmente quando eu estou num ambiente social, por exemplo. E aí o cara fica sabendo o que eu faço e quer me levar embora a todo custo. E aí se eu falo, não, hoje eu tô com as minhas amigas, ele fica puto porque, sabe, não, aquilo é inadmissível. Se eu sou puta, então eu tenho que ir a hora que o cara quiser e fazer o que o cara quiser. Então, eu acho que tem muito isso ainda, né? Uma falta total de respeito com a tua própria identidade, com o que tu quer. E com a profissão, né? Ninguém leva isso a sério, né? Nem homem, nem mulher, né? Mulher também é machista. Essa geração de... Acho que foram as três, assim, um Espírito Santo assim. A Fafi, a Cláudia Gimenez e a Regina Casé foram as três que começaram a não fazer escada para os homens. Porque só tinham, quando eu entrei na escolinha e entrei na Praça Nossa, Sim. eu via que todas essas pessoas maravilhosas, Nair Belo, Lolita Rodrigues, a Catifunda, que eram pessoas que eu via quando eu era pequena, elas todas eram uma escada, elas preparavam a piada para o homem ir lá e pá, Sim. fazer o gol. Então essas... Ela não tinha um jeito de finalizar? Não. De modo nenhum? De modo nenhum. Eu até no começo eu percebi que era aquilo e até tive que falar um pouco mais alto e até passei por chata, assim como a Regina deve ter passado por chata e assim como a Cláudia Gimenez passou por chata. A primeira geração que obrigou o homem a levantar a bola pra gente foi essa geração. E agora não. E outra coisa, a gente não podia ficar bonita. A mulher tinha assim, aquela que fazia rir e aquela que era bonita, bundão, ainda tem, tudo bem, as paniquetes, né? Meu sonho, inclusive, era ser uma paniquete. Sim, ou tu fazia o papel da gostosa, Isso. ou fazia o papel da palhaça. Isso. E aí tu ficou com o papel da palhaça. Eu fiquei com o papel da palhaça. Mas mesmo sendo gostosa. Ai, beijo na boca. Meu Deus, olha o que acontece na máquina! Não precisava escolher esse momento, máquina. Mas agora tu tem independência. Tu faz o que quiser, vontade própria, com um telespectador contra mim. Eu quero férias. Aliás, quando que tu vai tirar férias para eu poder tirar férias? Porque um tira férias, outro fica. Revezamento. O que é? Ficou irritadinha, histérica agora? Não posso fazer uma pergunta? Contagem regressiva pra quê? Pra quem? Quem que vai sair? Não tem um convidado aqui. Só tem eu. Tem que ser educada, vamos fazer férias. Primeiro eu saio, depois tu. Alguém tem que ficar aqui, controlando as coisas. Cuidando da caseta. Não me manda embora. Que isso? Não. Oh.